o gênio ateu que se rendeu a Jesus Cristo. Mas eu fui até esse homem, Jesus Cristo, e fui estudá-lo e fiquei perplexo. No exato momento em que Judas Iscariotes o beija, era para detonar o primeiro fenômeno, o gatilho da memória, abrir uma janela traumática ou killer. A traição é um golpe fatal e quem nos trai são os amigos. Os inimigos, os desafetos, nos frustram. Aqueles que você se doa e te machuca na raiz, isso é uma traição. Mas para espanto da psiquiatria, da psicologia, sociologia e psicopedagogia, ele olhou para o seu traidor e o exaltou. Ele o chamou de amigo. Pouca gente sabe, mas um dos maiores escritores do Brasil, lido em mais de 70 países e com milhões de exemplares vendidos, começou sua trajetória como um ateu convicto. Ele acreditava que Deus era apenas uma ilusão, até que algo aconteceu. Hoje você vai conhecer a história do gênio que deixou de negar a fé para reconhecer a grandeza de Cristo. Augusto Cury. Eu fiquei perplexo. E aí virou cristão? E virei um cristão sem fronteiras. Eu não defendo uma religião, sou lido por pessoas nas mais diversas religiões, budismo, islamismo, brahmanismo, espiritismo, catolicismo, protestantismo, e eu fiquei perplexo. Infância e juventude. Augusto Cury nasceu em 1958, em Colina, uma pequena cidade do interior de São Paulo. Filho de uma família humilde, cresceu enfrentando dificuldades financeiras e emocionais. Desde cedo, carregava dentro de si muitas perguntas sobre a vida, o sofrimento e a existência de Deus. Mas, em vez de encontrar respostas na fé, ele mergulhou no caminho da razão. Ainda jovem, decidiu que não acreditaria em Deus. Tornou-se ateu. Para mim, Deus era fruto do espetáculo das ideias, de um cérebro que não aceitava o seu fim, o seu caos, na solidão de um túmulo. E fui até esse homem mais famoso da história, chamado Jesus Cristo. Eu analisei os seus comportamentos, as suas reações e as entrelinhas das suas atitudes nos focos de tensão, nas suas 4 biografias, ou chamado Evangelhos, em várias versões. Eu esperava encontrar uma pessoa construída por um grupo de galileus que queriam produzir um herói para romper o jugo de Tibério César, que era o imperador romano. Mas fiquei perplexo, porque percebi que a sua personalidade é tão complexa e tão fascinante que não cabe no imaginário humano. Através de analisar o comportamento de Cristo nesse sentido, eu percebi que a sua inteligência, sua capacidade criativa e a capacidade de ser gestor da sua mente e protetor da sua emoção não tem precedente histórico. Assim, eu deixei de ser um ateu, um dos grandes ateus da história, e percebi que a procura por Deus não é um ato de pequenez intelectual, mas um ato inteligentíssimo da mente humana. Formação e ateísmo convicto. Durante a faculdade de medicina, sua postura crítica à fé se intensificou. Ele buscava explicações na ciência, na filosofia, no racionalismo. Para ele, Deus não passava de uma invenção humana, uma bengala emocional para os fracos. Esse era o pensamento de um jovem brilhante, apaixonado pelo estudo da mente humana, mas que via a religião como algo ultrapassado. A virada. Mas algo inesperado aconteceu. Enquanto estudava profundamente a mente e o comportamento humano, Augusto Cury se deparou com um personagem que mudaria sua vida para sempre: Jesus Cristo. Ele começou a analisar a forma como Jesus lidava com o medo, a dor, a ansiedade, o perdão e a esperança. E chegou a uma conclusão surpreendente. Ninguém na história foi tão sábio, tão equilibrado e tão profundo quanto Jesus. Nas palavras de Cury, Jesus foi o maior educador da emoção de todos os tempos.
Foi nesse momento que sua incredulidade começou a ruir. O ateu convicto se viu diante de uma verdade inegável. A sabedoria de Cristo é maior do que qualquer teoria humana. Quando eu pesquisei a humanidade de Jesus, esperava encontrar alguém que não brilhasse no caos, diante das perdas, das traições, das frustrações e decepções. Eu esperava encontrar alguém que não brilhasse no drama, no deserto, nas tempestades. Mas é impressionante, quando o mundo desabava sobre o homem Jesus, ele, ao invés de ser preso pelas janelas killers, ele abria as janelas da sua mente, olhava para a tempestade e via nela a chuva, uma oportunidade solene para cultivar. Enquanto que nós, muitas vezes, diante das perdas, decepções, diante das lágrimas, das injustiças e fracassos, recuamos. Ele não. Ele cultivava as flores e usava suas mãos nesse processo. Muitos querem a beleza das flores, mas não têm coragem de sujar as suas mãos para cultivá-la e irrigá-la. Carreira e impacto. Augusto Cury se tornou psiquiatra, pesquisador e escritor. Criou a teoria da inteligência multifocal, estudada em universidades do mundo todo. Seus livros ultrapassaram a marca de 40 milhões de exemplares vendidos. Obras como O Vendedor de Sonhos, Ansiedade, O Mal do Século e tantas outras impactaram vidas em dezenas de países, e em muitas delas há uma marca clara: a valorização dos ensinamentos de Cristo. O homem que um dia negou a fé, agora cita Jesus como exemplo supremo de inteligência emocional, amor e esperança. Ao analisar o comportamento de Jesus nas mais diversas situações que ele se encontrou, eu fiquei cônscio que esse homem não cabe no imaginário humano. Somente alguém que é sobre-humano, filho de Deus, poderia ter as reações que teve nos mais dramáticos estímulos estressantes. Veja bem, no ato da traição, era de se esperar que ele fosse golpeado pelas zonas de conflito do medo ou da raiva, agredisse o seu traidor, ou se punisse e se achasse o mais derrotado dos seres humanos, porque foi traído pelo mais culto, o mais sereno, o mais tranquilo dos discípulos, Judas Iscariotes. Mas ao invés de se punir ou punir o outro, ele olhou para o seu traidor e teve a coragem de dizer: amigo, para que vieste? Nunca na história um traidor tratou com tanta... Na história um traidor foi tratado com tanta dignidade pela pessoa traída, indicando que Jesus não tinha medo, na verdade, de ser frustrado ou decepcionado. Ele tinha medo de perder um amigo. Reflexão final. A história de Augusto Cury nos mostra uma verdade poderosa. Ninguém está tão distante que Deus não possa alcançar. Assim como Paulo, que perseguiu os cristãos e teve sua vida transformada pelo encontro com Cristo, Cury também deixou de ser um ateu convicto para se render à sabedoria do Mestre dos Mestres. Se Deus fez isso na vida dele, também pode transformar a sua vida, porque está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. O gênio que um dia negou a fé, hoje vive para reconhecer a grandeza de Cristo. Se essa história falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda transforma vidas. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem inspiradora. E escreva aqui nos comentários: você acredita que Deus ainda pode transformar até os corações mais incrédulos? Quero muito saber a sua opinião. E eu vou estar deixando o meu grupo do Telegram e do WhatsApp aqui na descrição e no primeiro comentário, onde eu vou compartilhar frases, pensamentos e vídeos em primeira mão
com vocês. Então é isso, eu vou estar deixando mais um vídeo aqui, ó, super importante para você estar assistindo e aprendendo mais sobre Cristo, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Amém? Então é isso, que Deus te abençoe e até mais.